que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Poder se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nesse capítulo 37, eu gostaria de falar um pouquinho sobre família e um pouquinho também sobre promessas. Aqui nós vemos no início do capítulo 37, nós vemos o capítulo narrando a história de um pai. E o nome desse pai era Jacó. Jacó era pai de José e de mais 11 irmãos. E nós vemos aqui que o texto diz que Jacó amava mais a José do que aos seus outros irmãos. Então nós vemos aqui um grande erro por conta de um pai. E o interessante é que a Bíblia, ela narra várias histórias sobre várias famílias e ela nos traz muitos ensinamentos. Porque aqui nessa família, da qual o capítulo 37 narra, conta a história de um pai e de muitos filhos. E nós podemos ver aqui nesse texto alguns erros. Nós podemos ver aqui diante dessa família algo negativo. E é importante que nós venhamos tirar proveito disso, que nós venhamos aprender com essas histórias que estão registradas na Bíblia. E creio eu que o propósito de Deus é esse, é de nos ensinar para que nós venhamos ser uma família perfeita. Porque somos homens sujeitos a erros e falhas, assim como esses heróis da fé do passado, assim como esses homens que foram grandes homens, que tiveram experiências maravilhosas com Deus, e com tudo isso também cometeram erros, e com tudo isso também erraram em determinados momentos, porque Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão. Abraão foi um homem da qual Deus chamou para um grande propósito, e Abraão teve experiências maravilhosas com Deus, e acredito eu que o seu filho Isaac também teve experiências com Deus e teve grandes aprendizados com seu pai Abraão. E nós vemos aqui filho de Isaac, Jacó, neto de Abraão, que também teve experiências com Deus. A Bíblia narra momentos que ele teve com Deus, momentos ao qual Deus falou com ele, instruiu a ele, porque existia uma promessa sobre a vida de Abraão. Deus disse para Abraão que faria dele uma grande nação. E o mais interessante é que todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão. Então existia uma promessa sobre
a descendência de Abraão. E Jacó era descendente de Abraão. E aí Jacó, ele casa e ele tem filhos, e agora ele tem uma responsabilidade de educar os seus filhos, de ensinar os seus filhos, porque a Bíblia mesmo, ela diz que o pai deve ensinar o filho o caminho que deve andar. Sendo que o capítulo 37, ele vai narrar José indo diante dos seus irmãos, que está no campo, trabalhando para o seu pai. E ele traz mais notícias dos seus irmãos. Ele traz mais notícias. E por que ele traz mais notícias? Porque a conduta de seus irmãos não são das melhores. Embora, acredito eu, que Jacó tenha educado, tenha ensinado, a conduta daqueles 11 irmãos não são das melhores. Está havendo um desvio de conduta sobre os filhos de Jacó. Mas José não, José era aquele filho que ficava próximo do pai, era aquele filho que ficava ali lado a lado com o pai, aquele filho que obedecia, aquele filho que ouvia os ensinamentos, as instruções do pai. E José, ele dava orgulho para Jacó. Isso fez com que Jacó o amasse mais que os outros. Só que Jacó podia até amar mais que os outros, mas ele não poderia demonstrar para os seus irmãos esse amor. E quando Jacó demonstra que ele ama mais a José do que aos outros, isso faz com que os irmãos de José o odeiam. O versículo 4 diz: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Então Jacó cometeu um erro, e esse erro trouxe consequências. E a primeira consequência que trouxe foi o ódio. Os irmãos de José passaram a odiar a José, a ponto de não poder falar com ele mais pacificamente. Então, José, ele já não tinha mais um relacionamento saudável com seus irmãos. Então, que nós venhamos aprender aqui com Jacó, né, que nós não devemos amar os nossos filhos diferente do outro. Na verdade, nós devemos amar por iguais. Devemos amar os nossos filhos por igual. Se você tem 3, tem 4, tem 5 filhos, você tem que amar por igual. Todos são filhos. Então Jacó aqui, ele comete um grande erro como pai, em demonstrar, em tratar José diferente dos outros irmãos. E talvez esse desvio de conduta, talvez essas más notícias que José trazia de seus irmãos, talvez começou a partir daí, a partir de Jacó tratar José diferente dos outros irmãos. Mas o que ficou de lição aqui foi esse erro de Jacó. Então é importante a gente aprender, né, com a Bíblia. A Bíblia, ela todo tempo está nos ensinando algo em todas as áreas da nossa vida. E aqui nesse texto de Gênesis, capítulo 37, a gente vê muitas pessoas falar sobre o sonho de José, falar sobre a promessa, mas não fala sobre a família. Então aqui traz um grande ensinamento para os pais e também para os filhos, porque todo integrante de uma família tem a sua parte a cumprir, tem a sua responsabilidade.
O pai e a mãe têm o seu compromisso para com os filhos, em primeiro lugar, que é ensinar o filho o caminho que deve andar, que é instruir, ensinar, amar, cuidar. Então nós que somos pais, temos uma responsabilidade muito grande na nossa casa, com a nossa família, com nossos filhos. Temos uma responsabilidade muito grande. Infelizmente hoje a gente vê a dificuldade que tem sido. A gente vê muitos pais não estão entendendo a missão que ele tem como pai, como cabeça da casa. Hoje nós temos visto muita negligência. A gente vê filhos rebeldes, a gente vê filhos desobedientes, mas vai ver a raiz desse problema. Vai ver por que o filho está rebelde. Vai buscar o fundamento, por que o filho está desobediente. Porque muitos pais hoje não querem se impor como pai, não querem usufruir da autoridade de pai. Vemos filho menor de idade fazendo o que quer. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que os nossos filhos moram debaixo do nosso teto, enquanto ele for de menor. E que seja de maior, mas enquanto morar debaixo do nosso teto, enquanto a gente estiver sustentando eles, eles têm que obedecer pai e mãe. E o pai e a mãe têm que impor a sua autoridade sobre seu filho. E nós vemos hoje pai e mãe deixando o filho fazer o que quer. E aí a gente vê filhos rebeldes, filhos desobedientes. Entendeu? Então, irmãos, vamos aprender. Meu Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia está aqui para nos ensinar. A Bíblia está aqui para nos instruir como devemos nos comportar como pai, como mãe. A Bíblia nos ensina. Meu Deus. Não tem como a gente falar que não sabemos. A Bíblia traz vários ensinamentos para nós. E nós precisamos tomar posse desse ensinamento. Como disse aqui o presbítero José, que aquele que lê, aquele que ouve e pratica, tem a casa edificada. Então não adianta a gente ler a Bíblia, mas não colocar em prática. Meu Deus, aleluia. Não adianta a gente ler a Bíblia e não aplicar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não adianta. Aleluia. Então nós temos que tomar posse, irmão. Deus deixou aqui, algo precioso para nós. Aqui não é só uma instrução para o céu, mas também para a nossa vida aqui na terra. A Bíblia ela nos ensina como devemos viver para que nós venhamos herdar o reino de Deus, mas também nos ensina como viver aqui na terra, como homens e mulheres de Deus, como pais virtuosos. E nós vemos nos dias de hoje, irmãos, que até mesmo no nosso meio cristão, filhos rebeldes, filhos desobedientes. Então de quem é a culpa, irmão? Se o pai e a mãe que é o responsável pelos filhos, de quem é a culpa? A glória! A culpa é minha, a culpa é nossa. Se o meu filho está rebelde, se o meu filho está desobediente, Meu Deus! se o meu filho não obedece ninguém na escola bíblica dominical, porque ele não obedece em casa. Eita! Se o meu filho não obedece a professora na escola, é porque ele não obedece em casa. A glória! Então a educação começa em casa, no nosso lar. Aleluia! E nós precisamos, como cristão principalmente, ensinar o nosso filho o caminho em que deve andar. Esse foi o preço que Jacó pagou por cometer um erro gravíssimo. Ali houve uma grande confusão na família de Jacó por conta do erro dele,
os irmãos de José o odiaram e Jacó pagou um preço alto. Glória. E a gente vê aqui no versículo 5, teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E o versículo 6 diz: e disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos a rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Aí a gente vê José tendo um sonho. Esse sonho era uma revelação de Deus para aquilo que o aguardava no futuro. E aqui a gente vê José também cometendo um erro, porque creio eu que a intenção de José ao contar o sonho para os seus irmãos não foi maliciosa, mas faltou prudência da parte de José ao contar o sonho para os seus irmãos, porque aquela revelação era para fortalecer a fé dele e preparar ele para o propósito da promessa que Deus fez para José. E aí José vai e conta para os seus irmãos, irmão esses que odiavam, irmão esses que não conseguia mais falar com ele pacificamente. E José ali inocentemente conta aquele sonho para seus irmãos. E aí o que acontece? No versículo 18, a gente vai ver os irmãos de José conspirando a morte dele. Olha só que grave. E viram de longe, e antes que chegasse eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador, vinde, pois, agora e matemo-los, e lancemos numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Olha só o que o ódio e a inveja gera na vida das pessoas. Então os irmãos de José, eles já tinham ódio de José, e olha que era irmão de sangue, hein? E mesmo assim, movido de inveja por conta do sonho, eles conspiraram contra José a ponto de querer matá-lo, porque matando José mata o sonho de José, matando José mata a promessa que foi liberada por Deus na vida dele. Então, irmão, cuidado. Existe uma promessa na minha e na tua vida. Deus tem promessa para a minha e para a tua família, mas cuidado para quem você tem contado as promessas de Deus, porque nem todos se alegram com a minha promessa, com a tua promessa, nem todos. Se Deus ele tem promessa na tua vida, fique em silêncio, se possível, orando, vigiando, para que a promessa se cumpra, porque Deus ele promete, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é orar, que é vigiar, que é guardar a palavra dele. Então José ele se precipita e ele conta o sonho para seus irmãos, porque ele ficou feliz, ele ficou alegre, porque a promessa de Deus era algo extraordinário que ia acontecer, e ele creu na promessa através do sonho. E aí ele conta para seus irmãos, e aí seus irmãos conspiram e tentam matar ele, mas por conta de um
que convence os outros a não matarem, eles vendem José como escravo. No versículo 26, vai falar que José é vendido pelos seus irmãos. E aí você que lê a Bíblia conhece a história, aí você sabe, né, que José ele foi vendido para um homem chamado Potifar, lá no Egito. Capítulo 39 vai narrar essa história, José na casa de Potifar. Aí ele é vendido escravo, ele vai trabalhar na casa de Potifar, que era um grande homem lá no Egito. Mas o interessante é que ele não perde o foco, irmão, da promessa. José ele não perde o foco. Apesar da circunstância, apesar dele ter sido vendido como escravo, trabalhando na casa de Potifar, ele não perde o foco. E por que ele não perde o foco? Porque ele permanece fiel a Deus. Ele permanece um homem reto, um homem íntegro. E a Bíblia diz que Potifar começa a prosperar por conta de José. Tudo que José colocava a mão, prosperava. Porque ele era reto, ele era íntegro. Ele estava focado na promessa de Deus. Então, irmão, não perca o foco. Deus ele te chamou, Deus ele te escolheu, Deus ele tem uma promessa na tua vida. Ele tem uma promessa na vida dos teus filhos. Mas você é o cabeça da casa, você é homem, você é mulher, você é pai, você é mãe, não perca o foco. Para que Deus ele cumpra a promessa na vida dos teus filhos, na tua vida, na tua casa, não perca o foco, irmão. Esse é o segredo de alcançar a promessa, é não perder o foco. É permanecer fiel a Deus, permanecer obediente a Deus. E foi o que José fez, José permaneceu fiel. Tudo que José fazia com amor, com dedicação. Porque quando nós honramos o nosso patrão, nós honramos a Deus também. Quando nós honramos o nosso pai, a nossa mãe, nós estamos honrando a Deus também. Então, irmão, não perca o foco. Não perca o foco. E foi o que José fez. José foi fiel ao seu Senhor. Foi fiel a Potifar. E Deus começou a prosperar a casa, a vida financeira de Potifar. E Potifar ele percebeu isso. Então ele deixou José responsável sobre toda a sua casa, menos a sua esposa. E aí o diabo vem, porque o diabo sempre vai tentar nos tirar o foco, para que nós não alcancemos a promessa. O diabo vem e usa a mulher de Potifar para tentar tirar José do foco. E aquela mulher tenta seduzir José, e o texto diz que ele larga a capa e sai correndo, irmão. José sai correndo, porque, irmão, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então não adianta a gente querer dizer que eu consigo, eu sou forte, irmão. A Bíblia diz que a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então é por isso que o José, saiu correndo, irmão. Ele falou, eu não vou perder a promessa de jeito nenhum. Principalmente por um minuto de prazer, não vou perder a promessa. Ele saiu correndo. Então, irmão, quando o pecado bater na nossa porta, irmão, a gente tem que sair correndo também. Quando o pecado bater na nossa porta, a gente tem que sair correndo, porque Deus nos chamou e Deus tem promessa na nossa vida. Então, quando a gente sai do foco, quando a gente sai do caminho da promessa, irmão, a promessa vai lá para trás e vai ficar estacionada lá, irmão, enquanto você não se posicionar de novo. Então José, ele estava ligado, ele estava focado na promessa, ele tinha certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele tinha certeza, irmão. E aí José vai parar na prisão por conta dessa calúnia da mulher de Potifar. Ele vai parar na prisão. Interessante é que ele não reclama. O texto aqui não diz ele reclamando com Potifar, questionando, não. Ele vai para a prisão.
E quando chega na prisão, o texto diz que até na prisão José prosperava. Como é que pode, irmão? Até na prisão o homem prosperar. Mas a Bíblia diz que até na prisão José prosperou. E aí eu entendo quando a Bíblia diz que há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Existe uma diferença. Porque aquele que serve a Deus, irmão, onde ele estiver, ele vai prosperar. Onde ele estiver, ele vai fazer a diferença, porque Deus é com ele. Deus é com aquele que é fiel, Deus é com aquele que é justo, Deus é com aquele que é obediente à sua palavra. Deus é com ele, irmão. Deus é comigo, Deus é contigo, por onde quer que nós andarmos, se nós formos fiel a ele. E aí a gente vê José prosperando, até mesmo na cadeia. E a cadeia deixou José mais próximo da promessa, porque logo após ele ir para a cadeia, alguns anos se passaram, Faraó teve um sonho. Você que lê Bíblia conhece a história: 7 espigas magras e 7 espigas gordas, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E Faraó fica perturbado com aquele sonho e chama todos os magos, astrólogos, todos os sábios para interpretar aquele sonho, e ninguém pode interpretar. E aí um copeiro mó, que estava na cadeia e teve um sonho também, José interpretou o sonho, e José pediu a ele, né, que quando ele estivesse diante de Faraó, lembrasse dele. A princípio aquele homem não lembrou, ele esqueceu de José, mas Deus não esqueceu de José. Deus não esqueceu de José, assim como ele não esquece de mim nem de você. E aí José teve aquele sonho, ninguém pôde interpretar, aquele homem lembra de José. E aí ele conta para Faraó: tinha um homem lá, quando eu fiquei preso, e ele interpretou o meu sonho, interpretou o sonho do padeiro, e tudo que ele falou aconteceu. Aí Faraó manda chamar José, José interpreta o sonho, e Faraó coloca ele sobre governador do Egito, porque a interpretação do sonho era que ia ter 7 anos de fartura e depois ia ter 7 anos de fome sobre a face da terra. E não tinha homem sábio como José, então Faraó colocou José como governador do Egito, colocou o anel no seu dedo e falou que a partir daquele momento ele mandaria sobre todo o Egito. Só não mandaria mais que Faraó, mas abaixo de Faraó, José mandava e desmandava lá na terra do Egito. E aí a promessa se cumpre. A promessa se cumpre. Porque no sonho de José, ele estava no meio, no centro, e ao redor as pessoas se curvavam diante dele. E o sonho se cumpriu. E aí a fome começa a chegar sobre toda a terra. E aqueles irmãos de José que tentaram matar ele, que venderam ele, vai até o Egito comprar alimento, porque só tinha alimento, segundo a história, no Egito. Houve uma fome sobre toda a face da terra, só tinha alimento no Egito, porque José, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, armazenou alimento suficiente para alimentar o povo do Egito e também para vender. Eles tinham para si o alimento e também tinham para vender. Então todo o povo da terra
ir até o Egito, comprar alimento. E aí os irmãos de José vão lá comprar alimento. E José, depois de algumas situações, ele se revela aos seus irmãos. Ele se revela aos seus irmãos. E o interessante é que José ele não guardou mágoa. José ele não quis se vingar dos seus irmãos, porque existia um propósito sobre esse sonho, sobre essa promessa. Aleluia! O propósito sobre esse sonho que José teve, o propósito sobre a promessa de Deus sobre José ser grande no Egito, se tornar governador, o propósito não era só para José, não era para si próprio. O propósito do sonho e da promessa era conservar a descendência de Abraão, porque havia uma promessa sobre Abraão, Isaque e Jacó, que Deus faria deles uma grande nação. Deus faria deles uma grande nação. Então Deus ele manda José na frente, coloca ele como governador para conservar a descendência de Jacó. E José se revela, eles se abraçam e ele manda trazer o seu pai, todos os seus irmãos para viverem ali pertinho dele. E eles começam a crescer e se multiplicar no Egito, porque havia uma promessa. E o Deus, Criador do céu e da terra, é um Deus de promessa. E quando Ele promete, Ele cumpre. O que nós precisamos fazer é somente obedecer o dono da promessa. Obedecer a Ele, ser fiel e aprender com a sua palavra, aprender todas as áreas da nossa vida, aprender como ser um bom pai, uma boa mãe, aprender como ser bons filhos, porque todo integrante de uma família tem a sua responsabilidade. O pai tem que ensinar o filho, o pai e a mãe, os filhos têm que honrar pai e mãe. Temos que obedecer, temos que cumprir as nossas tarefas e a nossa missão para que a nossa família venha a ser uma família abençoada por Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja e que nós venhamos a cada dia mais aprender com a palavra de Deus como cumprir a nossa missão aqui na terra. Amém? Para que nós venhamos também ser uma família lá no céu. Em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a igreja.